Questão 7. Para o limite quando x tende a 2 de x ao cubo menos 3x mais 4 igual a 6, ilustre a definição 2 encontrando os valores de delta que correspondem a epsilon igual a 0,2 e epsilon igual a 0,1. Antes de mais nada, o que diz a definição 2? A definição 2 diz o seguinte: limite de f de x quando x tende a A é igual a L, se para todo epsilon maior do que zero, existir um delta maior que zero, tal que zero menor que módulo de x menos a, que é menor do que delta, implica módulo de f de x menos L menor do que epsilon. Vamos falar essa mesma definição agora usando a notação de intervalo? Olha só. Limite de f de x quando x tende a A é igual a L significa que, para todo epsilon maior do que zero, existe um delta maior que zero tal que todo x no intervalo de centro A e raio delta, exceto possivelmente x igual a A, tem imagem no intervalo de centro em L e raio epsilon. Essa é a definição usando a notação de intervalo. Tá? Então, o que ele está perguntando aí, o que ele está pedindo para a gente fazer? Para ilustrar essa definição, inicialmente considerando um epsilon igual a 0,2. Então tá, inicialmente vamos considerar a função f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 4. Tá aí a função considerada, f de x igual a x ao cubo menos 3x mais 4. Veja bem, como o epsilon vale 0,2, ou seja, eu estou procurando um intervalo em torno de 2, né, tal que todo x desse intervalo tem imagem no intervalo de centro em 6 e raio 0,2, ou seja, no intervalo que varia de 5,8 a 6,2, eu vou entrar com essas retas y igual a 5,8 e y igual a 6,2. Então, y igual a 5,8, e y igual a 6,2. Estou considerando o epsilon igual a 0,2. Y igual a 6,2. Olha aí, muito bem. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou determinar essas interseções aqui. Ó. Interseção dessa reta y igual a 5,8 com o gráfico de f. Tá? Tem mais dois pontos aqui, mas o que interessa para a gente é esse aqui. Depois a reta y igual a 6,2 e o gráfico de f. Olha aí, maravilha. O que eu vou fazer agora? Traçar verticais, né? Ou melhor dizendo, traçar retas perpendiculares ao eixo x passando por esses dois pontos. Ou traçar retas verticais. Então vamos lá, reta perpendicular passa por aqui e é perpendicular ao eixo x. Passa por esse ponto e é perpendicular ao eixo x. Muito bem. Ó, vou melhorar um pouquinho. Agora a gente deve olhar para esse intervalinho aí, né? A gente deve olhar para esse intervalo aqui, né? Vamos melhorar um pouco mais essa janela de visualização. Vamos botar o x variando aqui, até no máximo 2,2, por exemplo. Então, para a gente melhorar aqui um pouco mais essa... Não adiantou muito não, mas tudo bem. O que a gente deve fazer aqui, pessoal? A gente deve analisar as seguintes diferenças. Ah, tá. Antes disso, vamos determinar as coordenadas desses pontos aqui de interseção com essas verticais e o eixo x. Então, ó, essa vertical com o eixo x. Depois essa vertical com o eixo x. Tá? Aí você olha para as abscissas desses pontos, tá vendo? É o ponto E e o ponto F. Nós vamos analisar as seguintes diferenças. Primeiro, 2 menos a abscissa do ponto F. E depois a abscissa do ponto F menos 2. A menor diferença vai ser o delta procurado. Tá? Então vamos lá. Vou chamar de D1 a primeira diferença, que vai ser 2 menos a abscissa do ponto E, que é 1,97744. Olha, a primeira diferença. A segunda diferença, que eu vou chamar de D2. Quem vai ser D2? Vai ser a abscissa do ponto F menos 2, né? Então, 2,0219 menos 2. Nem precisava fazer essa conta, né? Puxa vida. Pronto. Analise os dois resultados. Qual é a menor diferença? É o 0,0219. Portanto, é o intervalo de centro em 2 e raio
0,0219, que satisfaz a condição do problema, ou seja, que é tal que todo x desse intervalo, exceto possivelmente o x igual a 2, tem imagem no intervalo de centro em 6 e raio 0,2, ou seja, um intervalo que varia de 5,8 a 6,2.